Pod Mútua, o podcast da Mútua RS, trazendo conteúdos e novidades para você. Olá, estamos aqui, mais um episódio do nosso podcast Pod Mútua, o podcast da Mútua do Rio Grande do Sul. E não esqueçam, nos sigam nas redes sociais, nos sigam no nosso canal do YouTube, sigam também no nosso Spotify, do Pod Mútua. Meu nome é Márcio Marum Gomes, sou diretor financeiro da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA e hoje estamos aqui debatendo sobre resíduos. Passo a palavra para o nosso diretor administrativo, Gilmar Piovesan, que vai apresentar o nosso convidado. Obrigado, Márcio. Eu sou Gilmar Piovesan, diretor administrativo da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA no Rio Grande do Sul. E hoje estamos aqui com o maior prazer com o nosso convidado especial, que é o colega engenheiro Leomir Girondi, presidente da CRVR, Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos. Vamos falar de um assunto e de um tema extremamente importante, cotidiano, que nos envolve a todos nós, no nosso dia a dia. E, para iniciar, eu gostaria que o colega Leomir pudesse se apresentar, pudesse falar um pouquinho dele mesmo, da pessoa, do convívio. Nós já tivemos um convívio muito grande, muitos anos de trabalho e profissionalmente também nos envolvemos, né, em projetos, Leomir. Mas o posto que hoje você ocupa no Rio Grande do Sul, e para nós, como a categoria profissional e toda a parte técnica envolvida hoje dentro dessa área de engenharia, é importante nós termos alguma informações dentro do segmento que você trabalha e você atua junto com a tua empresa. Olá, então, Márcio, muito obrigado pelo convite, Gilmar, meu querido e grande amigo, né? Olá a todos, né? Um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, né, dessa experiência profissional que parece um pouco atípica, né, quando a gente fala em engenharia civil, que é a minha formação, e para a área de resíduos. Então, eu sou engenheiro civil de formação, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, né? E a área de resíduos surgiu para mim há alguns anos, há mais de 15 anos, né? Quando o Rio Grande do Sul tinha um desafio muito grande de migrar dos lixões para os aterros sanitários, né? E desde lá, né, já se tinha essa percepção e esse conceito de que o aterro sanitário era uma obra da engenharia, né? E que deveria ser feito com toda a técnica necessária e possível, né? E de lá para cá, assim, toda a questão ambiental se potencializou bastante, o próprio fortalecimento dos cursos de engenharia ambiental, né? E toda a engenharia que diz respeito a criar uma condição de meio ambiente mais valorizado e um meio ambiente mais equilibrado, né? E a minha atuação nesses últimos 15 anos, desses 15 anos, 11 anos de Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos, né, tem sido justamente nisso, né, de buscar, né, fazer com que a engenharia contribua para esse meio ambiente mais equilibrado. Leomir, é importante assim, para nós, né, e os nossos colegas que vão poder ouvir sobre essa matéria que nós estamos conversando, hoje, a CRVR, hoje, ela atende em percentual, assim, porque isso é, vamos dizer assim, todos os resíduos hoje gerados, principalmente resíduos domésticos, que é o principal foco hoje da CRVR, né? Apesar que ela já está atuando em outro segmento também na área de resíduos, depois tu vai poder conversar conosco. Mas no foco do resíduo doméstico, hoje ela praticamente está recebendo, no estado do Rio Grande do Sul, que percentual, qual é o número de cidades, assim, me dá um número para nós, assim, para nós termos uma ideia assim, do tamanho, da importância que é a empresa CRVR no Rio Grande do Sul nesse segmento. Hoje, Gilmar, a CRVR, em suas 6 unidades de tratamento de resíduo, que a gente chama, né, que são os aterros sanitários, né, nós recebemos 318 municípios, isso em população do Rio Grande do Sul são 74%, né, da população do estado, né, em torno de 8,5 milhões de habitantes, em torno de 6.500 toneladas por dia de resíduos, né, recebidos e tratados, né? Então, já há 2 anos também a gente tem uma central de recebimento de resíduos industriais,
né, que recebe mais de 50% dos resíduos industriais Onde gerados onde no é estado, esse? em Capela de Santana. Né? Capela de Santana. É a maior unidade de resíduo industrial aqui do Rio Grande do Sul e pega toda essa região mais industrializada aí da Grande Porto Alegre, da região da Serra Gaúcha. Né? E a gente também tem mais 2 empresas dentro desse rol de empresas de valorização. A Biotérmica Energia, né, que é uma empresa de geração de energia, e hoje gera energia para uma população equivalente aí a 400 mil pessoas, né, gerando energia em todos os nossos aterros. Né, e a Biometano Sul, né, que é uma empresa ainda não operacional, que deve estar iniciando as suas operações agora em março do ano que vem, que a gente depois pode falar um pouquinho dela também aí ao longo do nosso papo. Né. Aproveitando o nosso colega, quais são as classes de resíduos praticamente que a empresa atua, né? Até principalmente que a gente sabe que é uma demanda muito grande e tem certas empresas que não atuam diretamente nisso, resíduo de saúde, que é um problema que a gente verifica. E se na própria estrutura da empresa se existe galpões de triagem, né, ou tem parcerias com algumas entidades, com algumas associações em função da coleta, né, do manuseio do resíduo, né, até em função da própria, que eu acho que isso aqui devia ser implementado em todos os municípios, a coleta seletiva, né, coisa cultural, que muitas vezes as escolas estão aí para nos auxiliar, que a gente tem uma certa precariedade em função da própria coleta seletiva, né. Hoje a gente, enfim, atua com resíduos sólidos urbanos, que é o resíduo classe 2, né, 2A. O resíduo industrial, né, que aí é classe 1 e classe 2 também. Né, e temos uma central de tratamento de resíduos de saúde, né, em uma das nossas unidades, uma central que se localiza lá na região norte do estado, em Vitor Grefe, né, recebendo aí, principalmente do entorno daquela região, né, entre Cruz Alta e Erechim, então, enfim, no norte gaúcho. Né, então, estamos em expansão nessa atividade, levando essas centrais para as outras unidades. Né, a questão da triagem, Márcio, assim, hoje o grande desafio, né, do recebimento de resíduos. A gente faz gravimetrias permanentes em nossos resíduos e vê o quanto a gente recebe ainda de material que poderia ser reaproveitado, né? Mas o que a gente sempre se depara é que, efetivamente, nos aterros onde chegam os resíduos, né, é o pior lugar de se fazer uma separação, porque lá os resíduos já chegam contaminados pela própria coleta, depois pelo transbordo, depois pelo transporte, enfim, e chegam lá já com uma condição de reciclagem bem mais difícil. Então, a gente tem incentivado sempre muito as coletas seletivas, onde o material tem um valor agregado bastante maior, né? Mas muito em função do atendimento também da Política Nacional de Resíduos, de só destinar rejeitos, a gente está numa primeira iniciativa agora de central de triagem de resíduos em São Leopoldo, uma planta que deve ficar pronta agora em julho, né, com uma capacidade de triar 450 toneladas por dia, a maior planta aí do estado, né, e principalmente aí provocado pelos grandes, né, as grandes empresas aí produtoras de plástico ou que têm demandas aí de reciclagem, né, até pelos seus créditos de reciclagem, como as indústrias de refrigerantes, indústrias de bebidas, enfim, né, que precisam comprar esse material de volta, né, para ter atendimento também à sua política de resíduos. Então, essa é uma primeira iniciativa, uma planta piloto, né, mas semi-mecanizada, já com alguma tecnologia, né, que a gente não dependa simplesmente da separação manual, né, e as pessoas separando, né, e que a gente também, a partir do ensinamento e do aprendizado dessa primeira, pretende levar para as demais. Eu acho importante, nessa nossa conversa, e aproveitando esse momento com o Leomir, nós termos uma noção que a questão do resíduo sólido, quando se fala em disposição de resíduos, né, primeiro que ela envolve toda uma engenharia e não uma engenharia simples, é uma engenharia pesada, né, Leomir? Primeiro, pelo tipo de maquinário, equipamento, né, que se usa para poder fazer a acomodação dos resíduos. E também gostaria também que você desse mais uma colocação para nós, assim, em relação principalmente a
todos nós sabemos, é a questão principalmente da geração de efluente, ou seja, você acomodou resíduo num aterro sanitário, parece uma coisa muito simples, mas além da engenharia envolvida nisso, tu vai gerar uma série de efluentes líquidos, que hoje é o grande problema que se tem na questão de tratamento desse efluente. E eu sei, já fiz uma visita na unidade de recebimento de Santa Maria e vi o sistema hoje que você tem, são sistemas complexos, sistemas caros. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a forma do tratamento de efluente, que eu acho que é interessante o pessoal ter uma noção de como é que funciona isso. Gilmar, assim, a engenharia de aterro realmente ela assim, uma engenharia bastante nova ainda, né? E a gente às vezes se depara com um preconceito em relação a aterros e dizendo que aterros são tecnologias do passado e que hoje já existem processos mais modernos, né? Mas sempre é bom lembrar que os aterros são tecnologias do século XXI, né? O Rio Grande do Sul, o primeiro grande aterro, né, foi de 2002, né, que é o aterro de Minas do Leão, e até então, todos os municípios buscavam resolver seus problemas isoladamente, né, Gilmar? Como Santa Maria, que é a nossa cidade, como Bagé, que há pouco desativou, né, o seu aterro sanitário, enfim. Né? Então, cada um buscava, né, com as suas dificuldades, enfim, a criar suas soluções. Então, tem toda uma questão de estabilidade estrutural, né, de monitoramento de poro-pressão, de diversos processos que mantêm um aterro estável e em condição. E a geração de chorume né, assim, um aterro precisa retirar todo o efluente, né, para o pessoal entender, 50% do que chega normalmente num aterro, arredondando, é orgânico. Né? E o orgânico decompõe e gera, né, esse líquido percolado aí que a gente chama de chorume. E que tem que ser tratado, porque eles têm cargas bioquímicas e cargas químicas muito altas, né? E precisam, para emitir, ser tratados. Então, é importante, assim, em todos os aterros sanitários, que se tenha um sistema de tratamento de efluentes. Né? A gente, dependendo do porte dos aterros, usa sistemas de osmose reversa, como o que tu conheceste em Santa Maria, né? E Giruá, que também é um outro empreendimento que a gente tem com osmose. Né? Mas hoje a gente tem investido bastante em plantas de tratamento de efluentes que nos atendam e atendam o mercado. Sim. Hoje o Rio Grande do Sul é extremamente carente em tratamento de efluentes, e mais de 450 médias e grandes empresas mandam tratar seus efluentes líquidos em Santa Catarina, né? Fazendo percorrendo distâncias muito grandes por não ter soluções locais. Então, em Minas do Leão, a gente já tem em operação uma grande planta de tratamento de efluentes, né, que atende não só a demanda, né, que a gente gera, que não é pouca. Assim, se pegar, para ter uma ideia de grandeza, Minas do Leão gera 1 milhão de litros por dia de chorume, né? E, e que precisa todos os dias ser tratado, 365 dias por ano. Mas essas plantas também têm, né, a capacidade de receber efluentes, né, de indústrias, fossas, enfim. Né? E aí, dentro daqueles processos que a gente, né, já está mais acostumado a ouvir falar em aterros, em tratamentos efluentes. Tem processo físico-químico, depois um biológico, depois uma nanofiltração, depois, né, um polimento para emitir, né, nos corpos receptores. Né? Então, são plantas bastante complexas. Vou usar o exemplo de Minas do Leão. Santa Maria está sendo construída. Né? Só a operação de uma planta dessas tem um efetivo de 32 pessoas, 4 engenheiros permanentemente, engenharia química diretamente envolvida. Né? São plantas que têm né, um processo bastante interessante e numa demanda que a nossa profissão aí tem que formar mais pessoas. Né? Eu acho que hoje todo o marco legal do saneamento tem mostrado assim, como a gente está atrás, né? Como a gente está atrás em termos de tratamento de água, esgoto e o próprio resíduos, né? E isso é um mercado que está se abrindo aí muito grande, né? E já que tu falaste falasse em número aí em relação a técnicos, hoje a CRVR, o corpo técnico dela, ela compreende assim estimado o número de pessoas assim, no menos. De engenheiros, em torno de 43 engenheiros, né? 43, dentro da estrutura de engenharia, né? Porque a gente tem
as estruturas de engenharias locais, né? Todos os nossos gestores são engenheiros, né? E uma coisa interessante de falar, todos eles vieram de programas de estágio dentro da empresa e hoje são gestores de unidade. Cada unidade tem um engenheiro, né, na área operacional, além do gestor, né? E cada unidade tem, dentro de suas tecnologias, por exemplo, hoje todas têm térmicas, né? Biotérmicas. Tem um engenheiro eletricista em cada uma dessas térmicas. Todos aqueles que têm tratamento de efluentes têm um engenheiro dentro da área. E a gente tem dentro da estrutura da empresa uma área de engenharia, né, que a gente chama de unidade de valorização técnica, né, que fica desenvolvendo tecnicamente tanto novos processos pensando como novos negócios, coisas, pensando justo. na frente, enfim. Né, que aí são 5 ou 6 engenheiros direto pensando em outras tecnologias. Uma pergunta assim, mas é para nós mexer um pouquinho com a nossa conversa, assim, né? Claro que nós, dentro desse processo, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que o mais, pelo menos, eu tenho um certo conhecimento, dentro do que se tem hoje, que nós temos apresentado, o que a própria CRVR dispõe e vem planejando também novas unidades. Aí uma pergunta que muitas vezes me fazem para mim aí fora, tá, mas e claro, quando o pessoal viaja para fora, por exemplo, para a Europa, por exemplo, e eu me lembro bem uma vez até que foi uma viagem para Firenze, né? Até nós conversamos sobre isso. Mas assim, nós vimos que o modelo europeu, claro, hoje ele é baseado praticamente no tratamento de resíduo em incineração, né? Hoje isso é uma coisa, estamos muito longe disso no Brasil, Romero, ainda isso aí ainda é vantajoso, não é? Qual é a gente sabe o problema todo da disposição em função que tu precisa de área, porque tu dispõe volumes, né? Isso como é que, dentro da tua perspectiva, da tua expertise, o que tu acha disso? Hoje, para sustentar um processo desse, eu acho que tem que ter três linhas de sustentação, né? Uma linha de sustentação ambiental, né? E hoje já tem tecnologias de processo de queima consagrados e funcionando aí pelo mundo afora. Então, tecnicamente, não é um problema, né? Tem uma sustentação econômica. E a sustentação econômica desses processos, elas dependem muito de por quanto se vende a energia, né, produzida, porque são processos de venda de energia, né? Tu queima o resíduo para vender energia. E o Brasil é um país privilegiado em termos de fontes alternativas de energia, né? E a gente tem hoje a solar, a eólica crescendo absurdamente, né? A energia das hidrelétricas, o que faz com que as tarifas de energia oscilem muito, né? A gente, há 1 ano e meio atrás, vendia o megawatt a 540, hoje estamos vendendo a 210, né? E precisa uma estabilidade de venda de energia para sustentar esse processo. Então, o pilar econômico ele ainda é um desafio, né? No governo anterior se lançaram alguns leilões de energia pelo prazo de 10 anos a preço fixo, subsidiado pelo governo a R$ 550, R$ 560 o megawatt, o que viabilizaria, né? Mas a política do atual governo não é incentivar esse tipo de processo. E tem o terceiro viés, que é o social, né? Na verdade, para a gente queimar esse tipo de resíduo, o que tem poder calorífico também tem aproveitamento através, né, das associações de catadores, cooperativas, enfim, e que competiria com esse lado social aí da necessidade que o Brasil tem ainda, né, de ter empregos, né, para essa classe aí que tem uma vulnerabilidade maior. Então, precisa se desenvolver isso ainda, porque, efetivamente, se a gente for pensar a nível de mundo, os Estados Unidos, por exemplo, né, é um país de aterros sanitários, né, com muito poucos processos, porque tem espaço sobrando, tem áreas, né, e que tem a condição de usar aterros, que é uma disposição tecnicamente adequada, mas mais barata. Claro. Né? E agora a Europa, né, tem Falta uma outra espaço. realidade de espaço, tem uma outra condição. Então, né, lá, inclusive, os aterros são sobretaxados, né, existe uma sobretaxa no valor do aterro para poder viabilizar essas tecnologias de incineração, de pirólise, enfim, que a gente vê muito, né, iniciativas aqui, mas que tem essas dificuldades ainda para serem implantadas.
Mas uma coisa interessante, Márcio, né, e a gente pode ter uma relação quando a gente fala em números, assim, né, em valor estimativo, que isso o Leomir está falando, e por isso que eu fiz essa pergunta em relação a isso, que, ao meu ver, eu acho, assim, muitas vezes a gente conversa com outros colegas, e mesmo que não sejam colegas, por exemplo, assim, os filhos da gente, ou numa roda de amigos, né, porque você dispor o resíduo na frente da tua casa, né, ou seja, tu gerou em casa teu resíduo, desceu na frente da tua casa, do apartamento, dispôs, ele some dali, claro, e sumiu, que bacana, né, sumiu. Tu paga uma taxa, né, hoje hoje nós vamos conversar mais na frente em relação principalmente ao marco de saneamento, que vai mudar um pouco disso aí, né? Mas hoje tu paga uma taxa, geralmente ela está embutida dentro do IPTU, né, para a questão da limpeza urbana ou do resíduo. Mas o Leomir, hoje, por exemplo, em média, uma estimativa, né? Hoje o valor para a disposição da tonelada de resíduo no aterro sanitário está em que valor, mais ou menos? Em torno de 140, 150 reais a tonelada. A tonelada. Aí tu divide isso aí por 1.000 quilos, vai dar quantos? 15 centavos, né? 15 centavos. Então, tu se livra do teu lixo gerado em casa por 15 centavos o quilo. Então, se tu olhar, é relativamente barato no sentido de que você gerou um subproduto, né, dentro da tua casa, de várias formas, e 15 centavos ele usa para fazer a disposição. Então, ele é ainda, dentro de um contexto, eu acho, talvez me corrija, ele é barato ainda, olhando dessa forma, né? Ele é barato e muitos municípios não conseguem cobrar o que custa, né? Hoje, dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 80 não cobram nada pela destinação do resíduo do munícipe, né? Assim, não tem taxa de lixo, né? E entre os que cobram, custeia 40% do serviço, né? Entre tudo que os municípios gastam com tudo que eles arrecadam, né? Então, acaba que os outros 60% eles saem do caixa único das prefeituras e dos municípios. Isso cria um desequilíbrio na condição de serviço, né? E dá uma percepção para o munícipe de que ele pode dispor qualquer quantidade de resíduo, porque efetivamente aquilo não pesa, né, dentro do seu orçamento. Né? E se a gente for pensar assim, tudo que é necessário para a gente ter dentro das nossas casas, né, luz, água, internet, telefone, tudo a gente paga. E tudo a gente sabe até o nome da operadora e para quem a gente paga. Claro. E paga valores mais altos, né? Eu, Gilmar, faço um exercício assim, pegando a minha taxa de lixo, dividindo pelo número de dias por ano, né? E dividindo pelo número de pessoas que moram na minha casa. Em Santa Maria, que eu ainda mantenho lá meu apartamento, são 3 centavos por dia por habitante, né? Para desaparecer o lixo de frente de casa. Aqui em Porto Alegre são 9 centavos por dia, o que também não paga, né, o valor do serviço. Então, hoje, assim, talvez seja o grande desafio dos gestores, né, e a gente sabe que tem um custo político para isso, mas o Marco Legal do Saneamento vai criar essa obrigatoriedade, né, de que entre receitas e despesas haja um equilíbrio, né, até para se poder ter a percepção de que efetivamente tu pode diminuir, né, e pode economizar. Hoje, né, é aquilo que o Gilmar falou, assim, tu tem uma liberação por uma taxa que tu paga em janeiro para colocar durante o ano a quantidade de resíduos que tu quiser para fora da tua casa, e o município arca com uma boa parte desse custo, né? A gente conversou sobre o assunto e eu acho importante, assim, né, nós dar uma pincelada maior, Leomir, porque realmente, né, os municípios, né, eles ficaram, e a gente vem observando isso, né, como a taxa de lixo era um valor irrisório dentro do IPTU, como vamos dizer assim, há 20 anos atrás, né, a condição e a exigência legal e ambiental para você fazer a disposição de resíduos praticamente não existia. Todo o Rio Grande do Sul praticamente tínhamos lixões, né? Então isso não pesava dentro do orçamento do município. Com a mudança da exigência ambiental, isso foi aumentando por exemplo, o custo do município, mas ele não foi se atualizando. Ou seja, por muitas vezes, por questões políticas, né, o município não se atualizou nesse tipo de receita. Então, o custo aumentou, porque tu tem o custo da parte de logística, de coletar, o custo para fazer a disposição, mas os valores continuaram aumentando, vamos dizer, né, dentro daquele índice inflacionário que o município gera dentro das suas taxas, né, e ficaram irrisórios isso aí. Agora, entrando nesse assunto, marco de saneamento, eu acho importante, se tu quiser abordar mais uma coisa sobre isso, não tem problema. Mas eu volto a insistir, então,
como a gente tem uma noção errada do custo daquilo que a gente gera. Ele é barato ainda, é muito barato. Mas a questão do marco de saneamento, Leomir, gostaria de tu desse uma introduzida nisso, porque vai ser, e eu acho que isso é importante até para nós, da comunidade de engenheiros, da área tecnológica, e a gente até poder, e mesmo o pessoal ligado aos municípios vão começar a entender que o município não vai ser mais responsável pelo pagamento dos resíduos gerados na tua casa. Ou seja, você como gerador, como o Leomir falou, vai ser o responsável, ou seja, vai ter uma operadora, né, que vai fazer o recolhimento e a disposição do teu resíduo e você vai pagar por um tipo de mensuração. Como é que tu imagina que isso pode acontecer? Nós já temos algum lugar aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, já acontecendo isso? Já tem alguns exemplos. Aí Santa Catarina tem vários exemplos, aí Camboriú, Itajaí, Joinville, né? Existem operadoras que cobram direto do munícipe a coleta e destinação do resíduo, e isso assim vai se tornar uma prática, né, Gilmar e Márcio? Porque hoje o que o marco legal de saneamento, que está toda essa discussão no Congresso de adiação de adiamento de prazo, enfim, né, ele faz com que todos os processos da área de saneamento, água, esgoto e resíduos, migrem dos processos de 866, né, que agora já não pode mais, o 14133, para processos de concessão. Né? E dentro desse processo de concessão, né, a concessionária pode cobrar ou através de tarifa, ou através de taxa, aí, ou através do município, ou diretamente, né, a destinação efetivamente de quem está pagando. Já existem alguns municípios aqui no Rio Grande do Sul fazendo modelos, né, de editais de concessão, né, nesse modelo de tarifa, né, que é o modelo que a gente acredita como empresa que seja o modelo mais adequado, né, porque aí efetivamente vai ter, né, esse equilíbrio entre receitas e despesas, né, vai ter uma agência reguladora dentro desse processo, ou a Agergs, ou outra agência que vai mediar esse contrato ao longo de 15, 20 anos. Né? E isso sai da mão da prefeitura, como hoje a gente já citou o exemplo da água, luz, né, esgoto e outras utilidades, né, que a gente tem dentro da nossa residência aí, que fazem parte do nosso cotidiano e dia a dia. Né? E esses processos, certamente, Gilmar e Márcio, eles vão assim, mudar substancialmente hoje a percepção da população em relação à questão de resíduos e principalmente vão mudar a qualidade do serviço prestado. E o gerenciamento do próprio resíduo dentro da tua casa, do teu apartamento, né? Porque tu gerenciando ele, tu vai pagar menos, vamos dizer, dentro de uma tarifa que tu pode ser mensurada, né? Então, acho que vai dar um novo norte a nós, consumidores, ver como é que nós vamos se comportar em relação a isso, né? Ontem eu estava num outro evento aí e uma pessoa citou como exemplo na Alemanha, né, que as pessoas recebem lá 10 saquinhos de resíduos por mês para colocar os seus resíduos e eles, durante o mês, eles consomem aqueles 10 saquinhos. Né? E eu falando para eles que porque justamente o 11º saquinho, né, ele é muito mais caro que aqueles 10. Então, as pessoas, né, elas buscam, né, gerar cada vez menos. Né? E que hoje não é uma preocupação aqui. Né? Então, como é que a gente enxerga, assim, a gente operador de aterro, né, que hoje no Brasil se consegue ver todos os movimentos de melhora ou piora da economia pelo que chega nos aterros sanitários. Né? Assim, tanto em quantidade quanto em especificidade do que está chegando. Né? Então, a cada 1% que se movimenta o PIB, diminui ou aumenta 2% a quantidade. Né, tem uma oscilação. Acompanha perfeitamente. Né? E a sazonalidade anual também é uma coisa bastante percebida quando aumenta a renda das pessoas, lá perto do 13º, enfim. Né? Quando se consome, por exemplo, então, agora se começa a consumir laranja, o peso aumenta muita laranja. No verão o cara consome muita melancia. A melancia. Então tem muito dessa condição de, assim, as pessoas acabam consumindo mais, mas sem essa preocupação de um consumo consciente. E isso eu acho que o próprio marco legal do saneamento, né, ele vai trazer. Eu acho que
dentro desses processos, né, a gente tem pilares aí bem importantes do marco. Eu considero importante a questão do equilíbrio entre receitas e despesas, né? Eu considero importante assim, ter contratos de concessão, porque são contratos de longo prazo e que permitem investimentos maiores das concessionárias, né? E também considero importante a presença, né, de um ente isento dentro do processo, que são as agências reguladoras, né? Elas vão ser, né, o que vai negociar, vai regular um contrato de 20 anos, que a gente sabe que mudam condições, enfim, muda o processo todo entre o contratante, o município e a contratada, né, concessionária. Agora, realmente, né, o marco de saneamento ele está definido 33, né? Até 2033, os municípios têm o prazo para se adequar dentro desse processo. Quer dizer, então, temos 10 anos ainda. 10 anos, e passa rápido. A gente olha 10 anos, mas isso tem muito tempo, né? E o pessoal ainda quer mais prazo ainda. A Política Nacional de Resíduos é de 2010, né? Já se passaram... Agora, como é complicado, né, essa mudança de comportamento nossa, né, em relação a isso, né? Eu vejo o comentário do colega Leomir que assim, vai ser uma cadeia, né? As empresas, os fabricantes vão ter que se adequar também do tamanho das embalagens, tudo isso vão ter que diminuir, porque hoje a gente vê que muitas vezes o cara recebe uma mercadoria que é desse tamanhozinho, uma embalagem é do tamanho do bonde, o cara acha que é, né? E eu vejo, se a gente vai pagar pelo volume do lixo que a gente consumir, que a gente pode gerar, né? Sim. Outros países mais evoluídos, mas a gente pode chegar nesse patamar. E o que me preocupa também, por isso que eu vejo que é uma sementinha que a gente planta, a educação ambiental referente a isso. A gente tem que vir das crianças, né? E até muitas vezes das pessoas menos favorecidas, que muitas vezes, como o caminhão do lixo não passa na frente, ela pega o lixo dela, o saquinho, e joga para o fundo do pátio, né? Claro, joga todo o passivo, né? Em função de todos os riscos que ocorrem. E eu vejo que isso aí o marco de saneamento é importante, mas me preocupa se todos os municípios vão chegar a cumprir esse prazo legal, né? Mas é o norte, né? A gente tem que ter o norte. Hoje no Rio Grande do Sul, Leomir, nós temos hoje praticamente todos os municípios já se adequaram à política do resíduo sólido, principalmente na relação à disposição. Ainda tem algum município ainda que não está devidamente adequado, assim, que tu conheça. Dentro dos nossos 500 municípios, 497. Não, ainda tem municípios que têm... Todos hoje, o Rio Grande do Sul hoje, todo ele dispõe em aterros sanitários, né? O que existem são diferentes condições de operação desses aterros sanitários em função aí da condição também de financiar esses investimentos que normalmente são muito altos, né? Sim. Então, existem hoje aterros que precisam, né, ter uma condição de operação bem melhor, mas nós estamos assim muito acima da média nacional aí que é de 40% ainda de lixões, né? Então no Brasil, se pegar o Nordeste, hoje é 30% de aterro, 70% de lixões, né? E ainda muitos municípios não têm coleta regular de resíduos dentro dos municípios. Então, o Rio Grande do Sul tem uma condição bastante privilegiada, assim. Se eu não me engano, até há pouco tempo atrás, eu acho que até Brasília ainda tinha uma... Tem uma situação... Agora já tem um aterro sanitário lá em Brasília, mas até pouco tempo atrás não tinha, né? Não tinha. Impressionante isso. Mas o que eu acho interessante de tudo isso aí, né? Eu acho que nós podemos, em um outro momento, né, Márcio, dar uma conversada com o Leomir aí, de repente, dentro da nossa programação na Mútua, em relação a agregar conhecimento aos nossos colegas, até a oportunidade, né, de vir aqui trabalhar nessa área de tratamento de resíduo, de valoração do resíduo, pode ser até vamos dizer assim, uma forma de você se colocar no mercado de trabalho. Vamos ver se nós convidamos o Leomir numa próxima oportunidade, até para ele fazer um painel, uma palestra técnica, né, para nossos associados, já que nós temos essas condições, temos espaço para isso, eu acho que seria bem interessante, Leomir. Hoje lá na empresa a gente tem tem engenheiros civis, tem engenheiros ambientais, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas. Então, sim, tem diversas... Engenharia química,
né? Cada vez mais. Né? Eu tive na sexta passada num fórum dos grandes fabricantes aí de embalagens, né? Das grandes indústrias que usam embalagens, né? E justamente discutindo a questão da reciclagem, da logística reversa. Hoje a indústria está cada vez produzindo polímeros diferentes de embalagens e alguns com uma dificuldade ainda maior de ser reciclados. Esse é um né? problema, né? Mas que diminuem custo e, às vezes, né, o fator financeiro, né, predomina. Então, todas as áreas de engenharia, elas contribuem fortemente aí para a questão do tratamento de resíduos, né? Tratamento e valorização de resíduos. Isso e até muito nessa parte dos agrotóxicos, uma preocupação, né? Que antigamente o pessoal fazia todo o processo, né, da pulverização e como não tinha coleta, ou o cara coletava o lixo, né, e gerava para levar para a cidade, o que o cara normalmente fazia, abria o buraco e enterrava o próprio lixo, né? E aí muitas vezes já próprio contaminava o solo referente a isso. Claro. Né? Mas é uma cultura que eu acho que vem se aprimorando e até os próprios produtores estão mais conscientes que referente a isso. Mas outro detalhe importante, e isso, né, o Leomir pode até explanar melhor para nós, nessa conversa nossa, e com relação a... semana passada eu fui me surpreendeu positivamente, é lógico, assim, né, que o grande problema, eu acho que hoje que deve ter a CRVR é a sacolinha de lixo, né? Isto é complicado, o pessoal não tem a noção do problema que é a sacolinha de lixo, né? Tu já imaginou uma sacolinha de lixo, chega no aterro, todos nós fizemos aí, a gente faz, bota, leva para lá, e como é que tu vai, vamos dizer, acelerar esse processo de tratamento daquele resíduo que está ali, a decomposição desse resíduo. E tu vai falar sobre isso aí, mas eu achei uma coisa muito positiva, que fui no mercado aqui em Estrela. E, realmente, eu cheguei lá, na Terra do Paulo, não tem sacolinha. A sacolinha é 50 centavos. Se levar, não tem problema, 50 centavos. Então, todo mundo leva sua sacola de casa, ou até eles dispõem, muitas vezes, de uma caixa de papelão para tu levar as tuas coisas, que de uma forma mais... Depois tu pode reciclar isso aí. Então, esse é um grande problema que tu tem lá no aterro? É um dos grandes problemas, um dos grandes problemas. A sacolinha, ela por muito tempo assim, foi relegada na questão da reciclagem a um segundo plano. Uma, porque ela contamina muito, né, com o que tem dentro, né? E outra, porque ela tinha um valor agregado muito baixo, né, para o catador, esse que vai catar na rua, enfim, ele não coleta. Ele coleta o plástico, o PET, o PE, PP, mas não coleta a sacolinha, que é o PBD, né? E nesse fórum que eu estava, né, duas grandes indústrias, né, uma aqui gaúcha, outra de São Paulo, né, estão lançando plantas de reciclagem química, né? E essas plantas de reciclagem química justamente são estruturadas para reciclar, né, esses plásticos de baixa densidade. Né? Então, ao invés de separar, né, triturar, como são os outros plásticos, fazer flake, fazer pellets, enfim, né, eles vão ser desmanchados e aí se produz plástico novamente, né, através de uma reciclagem química, que era um processo que ainda estava sendo desenvolvido. Hoje, duas gigantes aí da indústria nacional já anunciaram investimentos em plantas de reciclagem química, o que faz com que se consiga ter uma destinação aí da sacolinha. Acho que ele pode nos dar uma noção referente a isso. Estou dando um exemplo da minha cidade. Há um tempo atrás, um vereador criou uma lei municipal proibindo o uso da sacolinha, sem ela ser biodegradável, e tem que ser os copos também e os canudos. Acho que teve um movimento inicial. Acho que as sacolinhas foi meio complicado, mas nos bares a gente não via mais os canudos, copos, nem os canudos. Canudinho foi uma onda, né? O cara usava o canudo né? Agora já está todo mundo usando o canudo metálico, o canudo de bambu, o canudo de madeira. Reciclável.
E para ter uma noção, não sei se tu tem essa mensuração de valor, o custo, por exemplo, de uma sacolinha dessas comum, e da sacolinha biodegradável, é muito diferente o valor para produzir referente a isso? Não tenho essa ideia, Márcio, não tenho ideia de diferença. Deve ter um custo na matéria-prima, né? Claro. No polímero que origina. Mas seria interessante os municípios implementar. Uma coisa interessante, assim, como experiência, né? Um aterro sanitário é um maciço bastante anaeróbico, né? Então, quando a gente vai fazer exumação de aterros, né? Exumação é a gente retirar o que já estava lá dentro para ver em que condição está, né? A gente consegue ler jornal de 2002, 2003, né? Extremamente assim, conservado. Então, ainda, se o papel, né, que deveria ser mais degradável, né, ele está há 20 anos lá e tu consegue ler, né? Agora imagina o plástico, né? Independente de ele ser degradável ou não, né, ele tem um ciclo de vida bastante longo, porque num ambiente que não tem, né, não tem condição de decomposição, ele se mantém, né, por um bom período. Finalizando a nossa conversa, mais uma última pergunta para ti. E há uma possibilidade, dentro dessa parte de, no caso de ocupar um subproduto, né, que você tem dentro do maciço, que é a geração de gás, metano e geração de energia. Essas áreas de aterro são áreas grandes, né, Leomir? E há uma viabilidade também de usar isso aí para fazer uma usina fotovoltaica nesses maciços. Eles são muito estáveis para fazer isso aí? Não, pode ser usado, principalmente depois de encerrados, né, onde já está com a conformação mais definitiva, né? Se buscar qualquer outra fonte, né, de aproveitamento energético desses empreendimentos, né? Em alguns lugares em que tem potencial eólico, botar, né, hélices para gerar energia. Sim, né? Tem uma área grande são isso, né? São áreas grandes, normalmente são áreas que depois tu não tem um aproveitamento né, para construir em cima, mesmo que, né, mesmo depois dos 20 anos de manutenção pós-operação, né? Mas ele pode, né? Eu acho que hoje energia é o grande, né, é o grande ativo que a gente tem, né? E a gente precisa buscar. A gente tem investido bastante em criar outras formas de aproveitamento de energia dentro dos aterros. E a gente diz que sempre são grandes jazidas, né? Qualquer empreendimento de destinação, como o Bagé tem, como Santa Maria tem a sua área encerrada, porque ao longo de todo o tempo, né, foi disposto muito material ali, né, que tem um valor econômico e que efetivamente em algum momento ele pode voltar, né, para o processo produtivo, desde que tu tenha uma tecnologia, né, viável de extrair, né? Isso aí. Então é um mundo sem fim. Eu vou fazer uma última pergunta para ele. Tá bem. Qual é o próximo desafio da CRVR? Nós estamos em fase final de projeto, né, e já adquirimos uma planta de purificação de metano, né? Então, dentro dos aterros sanitários se usa o biogás, né, para gerar energia, mas a gente tem o metano, né, que pode ser usado como GNV, gás veicular, como GNC comprimido, como gás, né, para botar nas redes da Sulgás, enfim. Né? E Minas do Leão ele vai, a partir de março do ano que vem, gerar 60 mil metros cúbicos por dia de biometano. Isso equivale, numa medida que as pessoas mais ou menos têm uma noção, a 11.700 botijões de 13 quilos por dia. Por dia? E que vão ser comercializados aí com concessionárias de gás, enfim. E que, assim, além de ser uma outra oportunidade, né, é um gás que está hoje ainda sendo emitido, né, e vai, né, para a atmosfera e que deixa de ser um passivo ambiental e vira um ativo ambiental. E quando a gente entra nessa área, por isso que a química é um processo, né, quando tu purifica o metano,
né? O subproduto disso é o gás carbônico, que é assim, o Rio Grande do Sul tem uma grande carência de gás carbônico, importa gás carbônico, e tu também fica com gás carbônico puro, né? E isso a gente está buscando a melhor tecnologia, né? Para vender CO2 que se usa aí para a indústria do refrigerante, indústria dos extintores de incêndio, enfim. Então, os desafios são enormes, são né? grandes, E são grandes, né? Mas é bastante motivador porque a gente vê que isso, né? Assim, tem um propósito maior que a melhoria do meio ambiente, né? Claro. Vamos lá, Márcio, vamos encerrar então. Mais uma vez, agradeço o engenheiro Leomir, nosso novo associado, né? Retornando à nossa associatividade. Tivemos uma pressão. Não, aqui, desde 2011 que ele é associado. Feliz por estar mais próximo de vocês. Tem o Gilmar aqui, tem o Pablo, tem a mim, nós estamos à frente da Mutua. Mais uma vez te agradeço. Não era um ramo que muitas vezes a gente atua, mas é importante saber como a engenharia tem essa capilaridade, né? Imagina os profissionais e pode atuar em várias áreas. Eu acho que essa é a grande vantagem. Acho que é um segmento Nossa. importante dos nossos profissionais. Por isso que a engenharia é dinâmica, né? E nos larga um entusiasmo assim nas nossas profissões. Mais uma vez te agradeço. Posso fazer um convite final Vamos lá, aqui? claro. Então, para todos aqueles que quiserem entender um pouquinho mais, né, tem o nosso site www.crvr.com.br. Né? Nós temos um programa chamado Portas Abertas. A gente, em todos os nossos sites, a gente tem auditórios ambientais. A gente recebe muita escola, desde crianças até universidades, enfim. Tem todo um programa lá preparado para receber, né, diversos tipos de público, e dá para no próprio site agendar visita, né, para aqueles que tiverem interesse e querem conhecer um pouquinho mais desse mundo aí da área dos resíduos. Bom. Muito obrigado. Bom, obrigado. Tivemos hoje a oportunidade de estar com o engenheiro Leomir Girondi, presidente da CRVR, e nesse momento acho que foi extremamente importante nós termos uma noção de todo esse mundo que é a logística, a forma de tratamento de resíduos e que nos envolve diretamente. Leomir, muito obrigado. Obrigado pelo convite. convite. Em outra oportunidade, nós vamos ter um espaço maior que nós podemos conversar e podemos surfar mais nesse tema que é extremamente importante e é do nosso cotidiano. Obrigado pela presença. Obrigado. Não se esqueçam a todos, nos sigam nos nossos canais, nosso canal do YouTube, Mutua RS, ative o seu sininho para receber nossas novidades. E também nos sigam também através do Spotify. E não se esqueçam, vem para a Mutua! Esse foi o Pod Mutua, o podcast da Mutua RS. Foi um prazer tê-los conosco. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!